Demorou, mas chegou. Estamos aqui então com a nossa segunda aula do nosso curso Excel para Departamento Fiscal. E nessa aula a gente vai criar uma tabela muito interessante, absolutamente importante de ser criada por toda e qualquer empresa que trabalha com produtos. A gente vai criar uma tabela que vai dividir o faturamento, vai dividir o registro de saídas de mercadorias das empresas por tipos de tributação. Veja o quão importante é a possibilidade de você enxergar em nível abrangente os tipos de tributação de mercadoria que saem da sua empresa, dá a você a possibilidade de você identificar se você está pagando impostos a mais, se você está pagando impostos de menos, se você tá deixando de pagar impostos quando deveria pagar, né? Você vai perceber aqui que essa visão ela é absolutamente fundamental para a sua empresa e para toda e qualquer empresa, como a gente disse, como eu acabei de mencionar, que trabalha com produtos. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o título da tabela. Então, aqui, esses segmentos que saem de cima para baixo são chamados de colunas. Então, veja que nós temos a coluna A coluna B, a coluna C, a coluna D e assim por diante. Agora, esses segmentos na horizontal que saem da esquerda e vão para a direita, eles são chamados de linhas. Então, nós temos a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Aí, olha só que interessante, o encontro de uma coluna com uma linha é chamado de célula. Então, veja, se eu dou um clique aqui, esse encontro aqui é a célula B2. Esse aqui é a célula C3. Esse aqui é a célula C4. Esse aqui é a célula G2. Esse aqui é a célula A7. E assim por diante. Então, colunas, linhas e o encontro é chamado de célula, certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na célula A1 e eu vou digitar aqui, olha que interessante. Eu vou colocar assim, faturamento mensal. Eu vou colocar tudo maiúsculo para ficar em destaque. Aliás, eu vou colocar aqui, pronto, exatamente, faturamento mensal. E aqui eu vou colocar o seguinte, CFOP, aqui eu vou colocar CST. Show de bola! Então, eu vou dividir por faturamento. Então, eu vou colocar aqui, olha só que interessante. Eu acho que assim não vai dar para visualizar muito bem, não. Deixe-me ver como é que fica interessante. Eu vou colocar aqui em cima o CFOP, o CST e o total. Agora aqui fica interessante, agora aqui fica muito bom. Então, olha só, eu vou colocar aqui o CFOP 5102 e vou colocar o CST 00 e total R$ 120.937. Beleza, show de bola. Agora eu vou colocar o CFOP 5405 e eu vou colocar o CST 00. Olha que interessante. Veja que quando eu coloco o CST 00, ele fica com apenas um zero. Então, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Uma das formas é clicar com o botão direito aqui, se o meu touchpad ajudar, eu estou sem o mouse aqui, mas nem touchpad, vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito, aí eu venho aqui para formatar célula. Aí aqui eu coloco, que olha que interessante, eu coloco que é um texto. Quando eu coloco que é um texto, então ele não vai entender que é número. Quando é um número, 2 zeros, 3 zeros, tanto faz. Não faz a menor diferença. Mas quando é texto, os 2 zeros, eles vão ter o mesmo valor de 2 zeros. Então, eu vou clicar aqui em OK. Quando eu cliquei em OK, perceba que houve uma leve mudança. Perceba que o zero que estava à minha direita, ele foi jogado para a minha esquerda, né? Agora, eu vou tentar colocar novamente os 2 zeros aqui para ver se eles ficam. Então, vamos lá, 0, 0, e eu vou teclar Enter. Teclei Enter. Olha que legal! Então, eu informei para o Excel que o conteúdo daquela célula seria em formato texto e, por conta disso, ele permitiu que os 2 zeros permanecessem.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha só, botão direito, vamos lá, o velho sacrifício, formatar células. Então, vamos lá, texto, vou clicar em OK. Veja que o conteúdo da célula foi deslocado da direita para a esquerda. Vou colocar novamente os 2 zeros e vou teclar Enter. Veja que os 2 zeros agora estão aqui na minha frente. Agora eu vou colocar o valor total. Vamos colocar R$ 25.900. Show de bola! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o CFOP 5405 e eu vou colocar aqui o CST 60. E aqui eu vou colocar, olha que interessante, veja que agora ele permitiu que eu colocasse o 60 e o conteúdo da célula ficou alinhado à direita. Mas isso é porque o número 60 é um número válido, né? Se eu colocar 06, então de fato o que vale é o 6. O 0 que está à esquerda do 6 não tem valor nenhum. Se eu colocar 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 e colocar o 6 e teclar Enter, é a mesma coisa, né? Aquela mesma questão, inclusive, de eu colocar 6,000. Se eu teclar Enter, vai ficar o mesmo 6, porque o 6,000, depois da vírgula, se só tiver 0, então o que está depois da vírgula não vale. Se eu colocar assim, 6,1020, e aí eu vou até maximizar um pouco aqui, para você poder me acompanhar melhor. Deixa eu sair da célula, vamos lá, de novo tentar maximizar. Beleza, show de bola. Não consegui porque eu estava editando a célula. Sair da célula deu certo, eu consegui aumentar o zoom aqui. Então vamos lá, olha só que interessante, 6,1020. Perdeu a graça. Eu ia pedir para você, me diz aí o que é que vai ficar. Mas eu acho que você deve ter percebido que quando eu cliquei fora da célula, esse último zero aqui, ele desapareceu. Por quê? Porque todo e qualquer zero que estiver depois da vírgula, agora eu vou fazer um pequeno complemento. E depois de qualquer número válido, esse zero não vale de nada. Eu vou teclar Enter aqui para você perceber que ele vai sumir. Então, olha só, Enter. Veja que ficou 6,102, certo? Aumentar o zoom mais aqui. Olha que interessante. Veja que ficou 6,02. Eu vou diminuir porque acho que ficou gritante. Ficou muito grande, né? Então, vamos lá. Agora, por que esse zero aqui do meio, ele não sumiu? Olha só, vou digitar de novo, 6,1020. Por que o zero que está depois do 2 sumiu e o que está entre 1 e o 2 não sumiu? Porque, veja, o que é desprezível, o que não tem valor nenhum, é o zero que está depois da vírgula e depois de qualquer número válido. Nesse caso desse zero aqui do meio, ele não está depois de qualquer número válido, ele está no meio de 2 números válidos. Se você tem um pouco mais de conhecimento, né, e você quiser adiantar também um pouco mais as aulas do curso, pode ser também. Pode ser que eu fale alguma coisa interessante no meio, não sei, né? Mas eu estou sendo um pouco básico aqui, porque eu entendo que muitas pessoas não têm o conhecimento básico necessário em Excel para você fazer coisas do dia a dia. Como, por exemplo, selecionar um total de números e clicar no botão autossoma, para ele somar tudo de uma vez. Tem muita gente que não sabe disso. E como o nosso objetivo aqui não é ministrar cursos para especialistas, mas sim ajudar as empresas a pagar menos impostos, eu entendo que o Excel ele se encaixa bem como uma ferramenta para você empresário, para você empresária, até mesmo para os contadores, para as contadoras, para os colaboradores dos escritórios de contabilidade, para que eles possam utilizar o Excel como uma ferramenta de manipulação de dados e assim conseguir identificar melhor se o faturamento da empresa está correto ou se a empresa não está pagando impostos a mais sem necessidade, ou se a empresa não está cometendo erros no faturamento dela e por conta disso correndo riscos desnecessários de pagar multas ao fisco, né? Então vamos lá.
Beleza, aqui você já entendeu, teclei Enter, só que o número que é para ficar aqui, o CST que é para ficar aqui, o código CST é o código 60. E eu quero que o Excel trate esse código 60 aqui como um texto. Então, o que é que a gente tem que fazer? Botão direito, formatar células. Novamente, vou clicar em texto e clicar em OK. Olha que legal. E aqui eu vou colocar aqui, ó, R$ 153.924. Beleza, show de bola. Agora, nós vamos formatar essa tabela para que depois a gente possa fazer uma análisezinha aí superficial, certo? Então, olha só, eu vou clicar na primeira célula, segurar e arrastar até a última célula, e eu vou clicar nesse botãozinho aqui, mesclar e centralizar, certo? Quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai juntar essas 3 células em apenas uma célula. Então, olha só que interessante, eu vou clicar, ó. Pô, cliquei, show de bola. Então, veja que quando eu clicar aqui, eu não estou clicando mais na célula A1, eu estou clicando na junção das células A1, B1 e C1, certo? Agora, para tornar a nossa tabela um pouco mais elegante, eu vou também centralizar, vou alinhar aqui essas células aqui, eu vou agrupá-las em uma célula só. Então, seleciono essas células e clico aqui, o termo certo é mesclar, olha só. Mesclar e centralizar. Então, eu vou dar um clique novamente, aí veja que aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula. Agora sim eu vou começar a personalizar essa tabelinha aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero é centralizar o conteúdo. Então, eu vou centralizar pelo menos o conteúdo aqui dos títulos. Depois a gente vê se fica interessante ou não centralizar também o conteúdo dessas outras células. Então, eu seleciono apenas as células que fazem parte do título da minha tabela e clico aqui nesse botão, centralizar. Pô, cliquei, show de bola. Agora eu vou clicar aqui em cima, eu vou segurar e arrastar até a última linha da minha tabela. E agora eu vou adicionar bordas na minha tabela. Então, olha só que interessante, eu venho aqui para esse botão aqui, borda. Então, olha só, eu vou clicar aqui nessa setinha ao lado. Quando eu clicar nessa seta ao lado, veja que vai aparecerão diversos tipos de bordas. Essa aqui que está selecionada é a borda inferior. Por quê? Porque se eu clicar nela, vai ser acrescentado apenas uma borda aqui embaixo ou abaixo da minha tabela. Eu vou teclar Ctrl Z e vou aqui selecionar outro tipo de borda, por exemplo, bordas externas. Se eu clicar fora, você vai perceber que ele fez tipo uma caixa circulando ou contornando, não círculo aqui, né? Fica melhor dizer contornando. Contornando a minha tabela. Você não está enxergando este contorno aqui na borda, na divisa desses títulos das colunas e das linhas, porque eu não diria que é um bug, eu diria que é uma característica do Excel, né? Essa aqui você não consegue enxergar por conta disso. Mas se você selecionar um outro agrupamento de células e colocar essa mesma borda, aí você vai perceber aqui, olha que interessante, que ficou a borda na tabela aqui ao redor. Então, eu vou teclar Ctrl Z, show de bola, e eu vou teclar Ctrl Z novamente. Agora, eu quero colocar bordas em toda a minha tabela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico. Se você quiser depois em casa brincar aí, clicar em cada um desses botões aqui, é interessante, afinal de contas, tem um ditado que diz que a curiosidade matou o gato, mas não é esse que se aplica aqui pra gente. O que se aplica é o ditado de Albert Einstein, acredito que seja dele, que ele diz o seguinte: a curiosidade é a mãe da sabedoria. Então, quanto mais curioso você for, mais testes provavelmente você vai fazer e provavelmente você vai aprender mais. Então, a curiosidade é a mãe da sabedoria. Então, vamos lá. Vou clicar no botão todas as bordas. Olha que legal. Eu estou percebendo que essa minha tabela está muito
muito pequena, ela está muito apertada. E isso traz uma sensação de agonia, um pouco de sensação de agonia. Então, veja que não fica muito interessante de eu fazer uma apresentação com essa tabela. Se eu fosse, por exemplo, se eu fosse colaborador de uma empresa do setor fiscal e fosse fazer uma apresentação para a gestão da empresa para mostrar como os impostos da empresa estão sendo pagos, e aproveito para fazer um pequeno complemento, adicionar um pouco de sal nessa comida. que referência curiosa. Mas vamos lá, vou colocar um pouco de tempero nessa comida. Então, veja, se você é colaborador ou colaboradora do setor fiscal de alguma empresa, veja que o seu trabalho passa a ser muito mais reconhecido, muito mais levado a sério, quando você começa a reportar, a mostrar o resultado do seu trabalho para a gestão da sua empresa. E se você identificar falhas e propuser soluções, você vai ser muito mais valioso. E veja que isso se aplica para o caso de você ser um colaborador do setor fiscal de uma empresa que vai mostrar isso para a gestão da empresa. Veja que isso se aplica se você for o colaborador do setor fiscal de um escritório de contabilidade e for mostrar isso para o seu chefe. Veja que isso se encaixa se você for um contador de uma empresa. Aliás, um contador de um escritório de contabilidade, que você não vai até a empresa só para receber dinheiro. Eu já vi muitos empresários reclamando, dizendo o seguinte: não, meu contador aqui, ele só vem para receber o dinheiro. Só recebo notícias do meu contador quando é para deixar o boleto dos impostos e quando vem um rapaz receber a mensalidade. Tem gente que diz: não, vem um mototaxista aqui, todo mês ele vem no dia certo, ele vem para receber as minhas notas fiscais e pegar o valor da mensalidade. Então veja que se você é um contador, se você é uma contadora, se você faz parte de um escritório de contabilidade e você não gera valor para o seu cliente, você só faz o básico do básico do básico, aquilo que está... eu não sei como é que eu posso dizer aquilo, vou tentar dizer de outra forma, aquilo que unicamente que está no contrato, a sua obrigação, pronto, você só faz a sua obrigação. Fica muito difícil de você gerar valor na mente do cliente. Depois você vai reclamar: porque o meu cliente paga pouco, porque o meu cliente só paga R$300, porque o meu cliente só paga R$400, só paga R$200. Já vi caso de contador receber R$50 de empresa, né? R$200. Eu já vi contador receber, deixa eu me ver quanto foi, acho que foi, eu vou chutar aqui, mas é um chute que eu acredito, eu sinto que é um chute aproximado. Eu já vi um contador fazer uma contabilidade de uma loja de tecidos, de roupas, por R$600. Aí você diz: mas R$600 é um pagamento bom, não sei se você vai achar bom, não sei se você não vai achar, dependendo da região, mas é porque eram para 3 lojas, era uma matriz e 2 filiais, R$600. Então veja o trabalho de 3 empresas, R$200 para cada empresa. Isso não existe. Não existe. Empresário, se você estiver pagando pouco o seu escritório de contabilidade, converse com ele, pergunte se de fato esse pagamento tá sendo suficiente para ele poder fazer tudo o que ele tem que fazer, ou se ele está deixando de fazer alguma coisa ou algo similar, ou se seria interessante ele acrescentar. Não é interessante você dizer assim: você está deixando de fazer alguma coisa, porque quando você diz assim, o contador ele: não estou deixando de fazer nada não, o trabalho aqui está tudo ok, né? Ele vai dizer que está tudo ok, porque ele não vai querer que você imagine que está deixando a desejar o trabalho dele de alguma forma, né? Então você pode perguntar da seguinte forma: me diz uma coisa, teria alguma coisa que você acha que seria necessário, que seria importante fazer e que você vai conseguir fazer se a gente aumentar um pouco mais a mensalidade,
né? Para quanto você acharia interessante aumentar a mensalidade? Porque é aquela questão, pessoal, não tem segredo. Ah, mas isso não existe, Everton, o que você está falando não existe. Não tem segredo. Você vai na oficina mecânica, se você toda vida pedir desconto, você leva o seu carro na oficina mecânica, toda vez você pede desconto e chora, e chora, e chora, e paga o mínimo do mínimo do mínimo, cara, o mecânico ele não vai se dedicar para fazer um trabalho absolutamente impecável no seu trabalho. Ele provavelmente, pelo menos alguns, não vou dizer que a maioria, fica no seu raciocínio aí, na sua percepção para você definir se é a maioria ou não, mas eu vou dizer que pelo menos alguns dizem: essa peça ali ela é usada, o cliente economizaria se eu passasse aqui 1 hora a mais fazendo um trato nessa peça, mas não vou fazer porque não adianta, não compensa, eu vou me esforçar para depois ele chegar para mim e ficar chorando por desconto para pagar o mínimo do mínimo do mínimo. Não vou não, eu vou dizer para ele aqui tem que comprar outra peça, essa peça aqui está acabada, ele tem que comprar outra. Então veja que você acaba saindo no prejuízo. E veja que a gente desenhou um quadro aqui que pode ser aplicável, e eu acho que é muito aplicável em muitas empresas do Brasil. Porque a contabilidade dá trabalho. Essa tabelinha que a gente está fazendo aqui, a gente vai analisar daqui a pouquinho, você vai ver que tem um pequeno erro nela. Eu não sei se você já percebeu, pode ser que você tenha percebido e que você estivesse passando aí os últimos momentos desde que eu digitei isso aqui, mas ele botou errado, de fato, eu botei errado para a gente verificar que está errado. Então veja que se você não proporciona, não propicia as condições mínimas para o seu contador fazer o trabalho dele, para a sua contadora fazer o trabalho dela, fica complicado de ele fazer o trabalho. Fica complicado de ela fazer o trabalho, né? Então vamos lá, eu acho que era isso. Se tinha alguma coisa a mais para eu falar, depois a gente vê, você me lembra aí nos comentários, por favor. Então vamos lá. Eu vou colocar cores aqui. Eu tenho o hábito de colocar sempre essa cor aqui. Eu não sei, acho que é porque eu comecei a colocar lá no primeiro curso de Excel que eu comecei a fazer, que foi em torno de 2003. Foi 2013 não, viu? Foi 2003. Eu vou botar o I, apesar de não existir na grafia, mas eu vou botar para ficar claro. 2003. Então vamos lá. Eu vou colocar um azul aqui nesse código CSCFOP, aliás. E aí vai ficar interessante de a gente analisar. Não, eu vou tirar o azul, porque não ficou muito legal não. Vou centralizar tudo. Vou selecionar e vou clicar aqui em centralizar. Olha que interessante. Ficou até mais fácil de visualizar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, olha que interessante. Eu vou pegar essas 3 células aqui e veja que são totais em moeda, em dinheiro. Eu lembrei, eu disse para você que a tabela estava um pouco apertada e a gente iria desapertá-la um pouco. A gente vai já, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Veja que está muito difícil para eu enxergar esses números como sendo valores monetários, valores financeiros. Então, existe um botãozinho bem interessante aqui no Excel, que é esse aqui, olha que interessante. Formato de número de contabilização. Tem uma moedinha aqui, uma nota, eu acho que é uma nota de $1, algo similar. Eu vou clicar nela e olha que interessante, olha que massa, ele já colocou no formato de moeda. Né? Então agora eu vou desapertar um pouco a minha tabela, não sei se vai ficar bom ou se está melhor assim, mas vamos experimentar. Então eu vou clicar aqui, ó. Se eu der um duplo clique, olha só, eu vou pegar o meu cursor do meu mouse, veja que aqui ele tá uma seta, uma cruz branca, né? Agora se eu colocar aqui entre as colunas A e B, ele vai ficar essa seta negra, essa cruz negra e apontando para a direita e para a esquerda. Eu consigo ajustar a largura da minha coluna de 2 formas. Eu vou dar um duplo clique rapidamente aqui nessa divisão, nessa fronteira entre as colunas A e B. Eu vou dar um duplo clique, ele faz o ajuste automático. Percebeu? Veja que ele fez o ajuste automático.
Agora, eu não quero automático. Veja que ele apertou mais ainda. Eu já estava achando apertado. Quem tem um pouco aqui de sufoco, quem fica sufocado quando vê essas coisas apertadas já vai ficar mais sufocado ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um duplo clique. Olha só, não soltei. Veja que interessante. Quando eu dei um duplo clique e não soltei no segundo clique, a linhazinha ficou preta, a linha que faz a divisão entre as colunas A e B, ela ficou toda preta. Eu vou soltar agora, olha só que interessante. Soltei, ó, soltei. Então ela já não ficou preta. Eu vou clicar 2 vezes novamente, ela ficou preta. Eu não soltei, o meu dedo aqui está segurando aqui. Então agora eu vou simplesmente, enquanto seguro, eu vou arrastar o cursor do mouse para o lado e agora eu vou soltar. Veja que a minha coluna ficou um pouco mais larga e todas as células que estão nesse mesmo padrão ficaram mais largas do mesmo jeito da coluna, ficaram em uniformidade. Eu vou aqui agora deixar um pouco mais larga essas minhas colunas aqui. Não ficou bom não, vamos voltar de novo, só mais um pouquinho. Agora ficou legal. Beleza, show de bola. Agora, para finalizar, vamos fazer a nossa pequena análise. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui o CFOP 5102. O CFOP 5102 está em conformidade com o CST00? Está. Por que que está? Aí a gente não vai comentar aqui, porque o objetivo principal daqui é Excel. Eu já compartilhei e compartilho vários outros vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é importante você nos acompanhar. Entre também no grupo do Telegram, Como Pagar Menos Impostos. Vou colocar o link aqui abaixo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, aliás, vamos continuar aqui. Eu já tinha esquecido onde era que eu estava. Então vamos continuar. O CFOP 5405 está em conformidade com o CST00? Não está. E o pior, você fez um faturamento de R$ 25.900 com essa configuração aqui. Olha que loucura! Esse faturamento aqui ele está incorreto. Se você está pagando impostos a mais ou a menos, aí é importante a gente analisar depois em outros vídeos, como eu comentei, mas veja que isso aqui está incorreto. E esse CFOP aqui 5405, ele está em conformidade com o CST 60? Sim, pelo menos à primeira vista, aqui está tudo ok, né? Então veja, se eu não tivesse feito essa tabelinha aqui para que eu pudesse enxergar CFOP, CST e total, CFOP, CST e total, CFOP, CST e total, eu jamais teria, ou seria muito difícil eu ter condições de identificar que existe alguma coisa de errado com o meu faturamento, que existe alguma coisa de errada com a minha parametrização fiscal, que a pessoa que está trabalhando no setor fiscal, seja eu, ou seja o meu colaborador ou a minha equipe, está cometendo algum erro que a gente precisa consertar isso o quanto antes. E precisa reportar para o contador também. Veja, olha, é importante você entender que as empresas, quanto mais sincronia elas tiverem com os escritórios de contabilidade, com os respectivos escritórios de contabilidade, melhor, né? Tem empresário que diz, não, vou fazer isso aqui, não vou nem contar para o meu contador para não correr o risco de ele achar ruim. Cara, você tem que contar. O seu contador, ele é o seu defensor diante do fisco. Se ele encontrar um erro, ele vai lhe ajudar a resolver esse problema. Agora, claro, existe a possibilidade de você parar e você dizer assim, não, eu não vou contar para o meu contador não, porque senão ele vai botar para eu fazer algum pagamento de imposto a mais e eu vou botar com a barriga e depois a gente vê o que acontece. O pior é que depois que a gente vê o que acontece, geralmente é multa para as empresas. A questão, não vou nem dizer a questão, eu ia dizer o problema, não vou nem dizer o problema. A questão
é que antigamente o fisco não tinha tanto poder para fiscalizar as empresas e dificilmente multava por esse tipo de situação aqui. Mas hoje o fisco cada dia mais tem mais poder tecnológico nas mãos. E eu espero inclusive poder evoluir aqui esse nosso curso de Excel para outros tópicos, talvez para Business Intelligence ou para Data Science, ciência de dados, para que a gente possa entender mais ainda como é que o fisco nos observa. Mas o fato é que o fisco observa e muitas pessoas... Olha que interessante, estou desconstruindo agora a teia, voltando para o raciocínio principal. E muitas pessoas acabam deixando de informar para os contadores simplesmente porque nas décadas passadas não via muito problema acontecer, então diz, não acontece com fulano, não aconteceu com outro, nunca aconteceu comigo, então não vai ser agora que vai acontecer. O problema é que há 5, 10 anos atrás o fisco não tinha os softwares, as armas que ele tem hoje para fiscalizar você. O fisco não utilizava inteligência artificial. E hoje ele fiscaliza. Aliás, hoje ele utiliza, né? Então, assim, esse curso de Excel, inclusive para departamento fiscal, é uma forma de atualizar também a sua mente. Sua mente como empreendedor, sua mente como empreendedora, como colaborador, colaboradora, contador, contadora. É uma forma de mostrar a você o que tecnologias básicas, simples como um Excel, conseguem ajudar você a identificar se existe algum problema com o faturamento da empresa, com o registro de documentos fiscais eletrônicos e, como consequência, se existem problemas também no pagamento de impostos. Ora, se as informações que chegam até o fisco da sua empresa são informações bagunçadas, CFOP, que não tem nada a ver com CST, que não tem nada a ver com NCM, é claro que o fisco vai olhar e diz, que bagaceira é essa? Não sei se você conhece essa gíria, mas que bagunça é essa? Se as informações estão tão bagunçadas assim, é óbvio que o pagamento de impostos está todo bagunçado também, é óbvio. Vamos lá dar uma olhadinha para ver como é que tá, né? E quanto maior for o seu faturamento, maior a tendência de o fisco se sentir atraído ou sentir a necessidade de fiscalizar a sua empresa. Simples assim, né? Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam aplicar isso aqui na sua empresa e fazer as devidas avaliações. E a gente volta a se encontrar na próxima aula. Beleza? Um abraço, sucesso e até lá. Tchau, tchau.